Política, com Rosiane Carvalho. 8h32, vamos às informações de política com Rosiane Carvalho. Muito bom dia, Rose. Rose, a gente não conseguiu aqui o contato com a Rose, na verdade ela está... Bom dia! Opa, agora sim, estamos lhe ouvindo, Rose, tudo bem? Eu sempre me atrapalho aqui com o sonzinho, que eu deixo desligado para não vazar aqui enquanto eu falo com as fontes. Tudo bem, agora os ouvintes estão lhe ouvindo bem. A gente começa destacando hoje que o partido, o MDB, anuncia que vai coligar com o Podemos para apoiar a candidatura do ex-governador Amazonino Mendes a prefeito de Manaus. No comunicado, o diretório diz que é hora de optar pela experiência, pela segurança e quem pode conduzir com equilíbrio e eficiência os destinos da nossa cidade. E diz mais, estaremos ao lado de Amazonino Mendes nesta caminhada, sugerindo como única condição a realização de uma administração democrática e transparente que ouça o cidadão e encaminhe a solução dos problemas que mais afligem a todos, a exemplo do transporte coletivo, trânsito, infraestrutura urbana e educação de qualidade. O que mais você destaca, Rose? Arthur, o MDB, assim como o PSL, eram dois partidos entre os 5 com maiores tempos de TV, excelentes tempos de TV, fundo partidário, e deveriam estar sendo cortejados por qualquer candidato. Eu acho que essa nota do MDB, dando a indicação de apoio à candidatura do Amazonino Mendes, sem tocar no nome do vice, mostra a tranquilidade, né, como o pré-candidato Amazonino Mendes se posiciona diante dessa proximidade de disputa de primeiro turno. E o que mostram as pesquisas eleitorais, como a gente tem falado aqui, e o comportamento de todos os outros pré-candidatos, né, como é confortável para ele esse momento. Há nesse momento, pelo que eu apurei aqui, conversando com as fontes, um café da manhã com o governador, com o ex-governador Amazonino Mendes, com lideranças nacionais do Podemos e também aliados estaduais para a definição justamente da maior expectativa para esse último dia de definição de convenção partidária. Quem será o vice do Amazonino Mendes? Aí a gente volta à nota que você acabou de falar. MDB leva a chapa, a coligação do Amazonino Mendes, um excelente tempo de TV do senador Eduardo Braga. Na sua nota não coloca em qualquer indicação do vice. O próprio PSL, que também agrega forças, tempo de TV e fundo partidário a essa pré-candidatura, na semana passada, quando entrevistei o deputado delegado Pablo, também me disse que não colocaria como exigência a indicação do vice. E aí, nesse exato momento, o que eu consegui apurar é que no mata-mata para ser o vice do Amazonino Mendes, há uma vantagem neste momento em que falamos para o Wilker Barreto, deputado estadual e presidente estadual do Podemos. Porém, o que as fontes colocam é que não está fechado ainda, só vai estar chancelado mesmo quando houver um anúncio que deve ocorrer no final da tarde. O planejamento, né, a informação que eu recebi até agora é que essa convenção do Podemos deve ter uma live em que o pré-candidato Amazonino Mendes falará, dará aí a decisão, aliás, a decisão final passa exatamente por ele, essa indicação, essa decisão de quem vai ser o vice, e, pelo que eu soube, evitando radicalmente a aglomeração de pessoas para preservar a saúde do pré-candidato e a saúde das pessoas também que vão participar desse evento. Eu até procurei saber agora se jornalistas poderão estar presentes na sede do Podemos e ainda há essa dúvida, porque eles me colocaram que deve ter feito uma live em função dessa onda aí de uma infecção que todo mundo está testando positivo para a Covid, especialmente nesse meio político, né? Isso, já que você tocou no assunto do PSL também, Rose, ontem teve a convenção, tá um assunto mais para baixo, mas já que você tocou no assunto, vamos logo falar. Como é que foi a convenção? Pois esse anúncio de proximidade que a gente já vinha falando aqui, né, do Podemos, da candidatura do Amazonino Mendes, e algumas informações de bastidores afirmam aí que há um outro nome, o Jesus do Cidadania, que era o pré-candidato a prefeito de Cidadania, que teria uma proximidade ainda maior com o deputado delegado Pablo, e ele serviu aí de fonte de atração
dessa junção PSL e a candidatura do Amazonino Mendes. E aí, Arthur, o PSL é aquele partido que elegeu na eleição passada o presidente Bolsonaro, mas que depois, no caminhar das coisas, acabou o Bolsonaro saindo do PSL e alguns aliados dele também. Deputado delegado Pablo, como conseguiu aí um espaço no PSL, virou presidente estadual, e o PSL, em função da bancada que elegeu, né, em 2018, conseguiu avançar muito, né, em relação ao fundo partidário, em relação também a tempo de TV. O que colocou o Pablo, o deputado delegado Pablo, como alguém muito cortejado esse ano para ser atraído para algumas candidaturas, mesmo com toda aquela situação que acabou minando as chances dele de também ser pré-candidato à Prefeitura de Manaus em função da operação da Polícia Federal. Então, a informação que se tem nesse momento é essa, né? Então, acho que o último grande evento desse período de convenções deve ocorrer agora, no final do dia, com esse anúncio de quem vai ser o vice e a consolidação dessa chapa em torno do Amazonino Mendes, que é o líder das pesquisas, né? E também, talvez, aí a desistência de algum nome no decorrer do dia. Isso é algo aí que a gente está esperando também, essas informações. Agora, Rose, a gente fala que o Partido Republicanos oficializou ontem a candidatura do deputado federal Capitão Alberto Neto, do Republicanos, à Prefeitura de Manaus, né? O empresário Ossini Júnior, do PMN, é o candidato a vice. Você esteve no local, fez ali alguns questionamentos a ele. A gente tem aqui essas perguntas que ele respondeu. Vamos ouvir. Candidato, o que significa a presença de um secretário de Estado do governo Wilson Lima no seu palanque, na sua campanha? Nós estamos fazendo uma aliança. O PTB tem uma aliança nacional com o governo Bolsonaro. Então, através dos nossos amigos parlamentares bolsonaristas, fizemos uma aproximação com o PTB, que hoje apoia o presidente. E uma das diretrizes do PTB era apoiar um candidato que estivesse alinhado com o presidente. E nós conseguimos fazer essa aliança e trouxemos aqui. É pela ideologia, não é por ele ser secretário de A ou de B, ou se foi secretário do Amazonino, o PTB tem um secretário. Nós estamos aqui por uma bandeira de direita, estamos com a bandeira de uma gestão eficiente e com muita vontade de trabalhar pela nossa cidade. É uma aliança não com o governo A, governo B, governo C, governos políticos. É uma aliança verdadeira, com muito sentimento e com muita vontade de trabalhar. É uma aliança com o povo. O senhor tem a dizer para os seus adversários que estão vindo nos outros palanques, dando indiretas, dizendo que a prefeitura não é lugar para estagiário, falando aí da sua pouca experiência política, o que tem a dizer a ele? Dizer que nós conhecemos a cidade, temos o conhecimento acadêmico, temos formação em gestão pública. Essa minha experiência como deputado federal foi uma grande escola, está sendo esses 2 anos, de poder entender como funciona a máquina, a máquina estadual, a máquina municipal, a máquina federal. Saber que é possível fazer muito mais pela nossa cidade. Manaus é uma das capitais que menos recebe recursos do governo federal, por exemplo, na saúde. Isso é criminoso. Manaus pode contribuir muito mais, a prefeitura de Manaus pode contribuir muito mais. E nós sabemos fazer isso. Estamos preparados. Não é uma aventura. Foi difícil sobreviver o mata-mata dessa pré-campanha? O que o senhor passou aí? Difícil. Conversamos sobre isso. Muito difícil. Estou entrando recente. Foi o meu primeiro mandato como deputado federal. Não tenho alianças com outros partidos. Então foi na base da ideologia, pedindo apoio no governo federal, a outros deputados, construindo. Com o Ossini foi por projeto, por identificar que ele tem muito a contribuir para a nossa cidade, na geração de emprego, em trazer grandes investimentos, porque o emprego é o melhor programa social. Aí, Rose, respondeu aos 3 questionamentos que você fez a ele. O que mais você destaca? Foi uma convenção que tentou mostrar, emplacar ali uma imagem, inclusive o apresentador várias vezes dizendo que era a maior convenção da região norte, carros ocupando aquele espaço, mas também uma aglomeração grande de pessoas, o que me faz ficar com medo. Eu ainda não tive Covid, né, mas eu tenho que trabalhar, esses momentos são importantes, a gente precisa estar lá para observar e, infelizmente, acho que não só nessa, mas em outras, o ambiente para jornalistas tem sido bem insalubre, sabe, Arthur? Muita aglomeração de pessoas, claro, a gente procura se proteger com máscara, mas é complicado.
eu percebi também um cuidado do próprio Alberto Neto. Ele tirou a máscara no momento do discurso, mas rapidamente colocou, assim, antes de ser lembrado por outra pessoa, ele estava com essa conduta. Mas vamos lá. A convenção dele tentou passar, pelo que eu percebi, essa imagem de impacto de uma campanha que quer ser para valer. O próprio discurso dele e as imagens, os vídeos que foram mostrados lá, me dão a impressão de que querem já atacar o que eles acham que pode ser de mais fragilidade, né? A questão de ele não ter grandes experiências de gestão pública, isso já foi falado em coletivas, né? Em anúncios de outros pré-candidatos, indiretamente em relação ao Alberto Neto, chamado até indiretamente estagiário, que a prefeitura não era lugar para estagiário. Então, no discurso, na entrevista, você vê uma preocupação dele se descolar desse tipo de impressão, de má impressão. Também me causou até um estranhamento a naturalidade com que eles apresentaram alguns apoiadores, entre os quais, acho que um dos principais que a gente tem que falar, Francisco, que é secretário de Estado do governo Wilson Lima, presidente, uma das principais lideranças nacionais do PTB, na verdade, que está aqui no Amazonas desde o início do governo Wilson Lima, quase desde o início, né? E já passou o PTB pela mão de várias lideranças. Você lembra, começou com o Josué Neto, presidente da Assembleia Legislativa, no período de pré-campanha, em que figurava já como pré-candidato a prefeito. Em seguida, quando Josué Neto se distancia um pouquinho do governo, com aquela briga com o vice-governador, o PTB passou para o campo do vice-governador Carlos Almeida, que também era inflado como pré-candidato a prefeito, chegou a se desincompatibilizar dentro do período, não afirmava, né, não confirmava essa intenção, mas tudo dava essa indicação. O Ricardo Francisco deu uma entrevista aqui para a gente, para a coluna, dizendo que apostava e não tinha desistido que o Carlos Almeida fosse candidato, e aí o Carlos Almeida também rompe com o governo, tem aquele distanciamento do poder, e imediatamente o PTB, como girassol, se continua do lado do governo, não ficou com Carlos Almeida. Então, eu acho que se tem um partido que tem uma proximidade, um elo, né, que tem assim, uma fidelidade ao governo Wilson Lima, a gente pode dizer que esse partido é o PTB. E o PTB estava no palanque do Alberto Neto e não houve nenhum constrangimento, nem do próprio candidato e nem do vice dele, né, o empresário Orsini, em fazer indicações a respeito da ligação com o governo Wilson Lima. A gente sabe do contexto do governo Wilson Lima em relação à operação da Polícia Federal, à pandemia, e que o PSC não ficou em nenhuma coligação, e não foi porque o governador não quis, né? Foi porque os candidatos não queriam colar sua imagem a essas questões, né? Que vão ficar aí nos 45 dias de campanha. Um outro dado é que quando ele foi dar a entrevista, eu questionei o que significava essa presença do PTB. Ele dá a indicação que, na verdade, vem por meio de uma configuração nacional. Cita o presidente Bolsonaro, que já fez várias declarações que não se meterá nas eleições municipais, ao menos nesse primeiro turno. E diz aí também que não é por causa de um ou de outro, até porque o PTB, o Republicanos também tem um secretário no governo Wilson Lima. Então, eu achei que isso aí é um dado que eu não sei se é de cuido ou consciente e de forma inocente em relação à repercussão do peso, né? Não preparar o discurso para o que significa o peso de estar associado ao governo Wilson Lima nesse momento, que é uma preocupação dos outros palanques, né? Esse é um dado dessa campanha. Eu acho que, para além disso, as pesquisas mostram, e o próprio discurso do Silas Câmara, né, que é o presidente estadual do Republicanos e com certeza é um dos políticos mais experientes, mostram a possibilidade de crescimento do Alberto Neto. Há muitas apostas e preocupação em relação a isso. A gente falou ontem, e agora na coluna no início também, da situação confortável do primeiro lugar nas pesquisas, que é o Amazonino Mendes. E uma disputa, né, por esse segundo lugar no segundo turno, que vai ser a final em relação à disputa pela Prefeitura de Manaus. Davi Almeida aparece bem nas pesquisas eleitorais e interessante é que se apresenta como independente das máquinas, independente de caciques, mas conseguiu reunir o maior número de partidos e um tempo razoável, né, de TV, de fundo partidário para a campanha. E um vice que agrega com ele duas campanhas. Então, uma campanha independente das melhores construídas nos últimos tempos, né? Isso é um dado
interessante. E a indicação nos bastidores que haverá entre esses dois aí uma disputa para tentar se distanciar da imagem ou adversários tentando associar a imagem do governo Wilson Lima a eles, para tentar diminuir a força deles nessa corrida ao segundo turno. E vamos continuar de olho, né, na política e acompanhando tudo o que se passa nos bastidores também. A gente já estourou todos os tempos aí. Você quer fazer a leitura rapidamente da lista que a gente conseguiu fazer antes da coluna? Vamos, dos pré-candidatos. Vamos para a gente finalizar aqui. Davi Almeida, do Avante, e Marcos Rota. O Ricardo Nicolau, do PSD, Jorge Lins, do PP. José Ricardo, do PT. E Marclise Siqueira, do PSOL. Amazonino Mendes, do Podemos, né, ainda não anunciou quem é o vice. Alberto Neto, do Republicanos, e Orsini Júnior, do PMN. Alfredo Nascimento, do PL. Alfredo Menezes, do Patriota. Chico Preto, mais o Coronel Augusto César. Romero Reis, do Partido Novo, mais Eduardo Costa. Josué Neto, do PRTB. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, e do PCdoB, Marcelo Amil, mais Adora Brasil. Olha, há uma dúvida nesses 3 últimos nomes agora para hoje, se confirmam realmente, né? Se vão ficar aí nessa disputa. Você leu aí, Arthur, 13 nomes de pré-candidatos. Vamos ver se fecha 13 no final do dia de hoje. Dúvidas também se confirma Conceição Sampaio como vice do Alfredo Nascimento. É isso que a gente vai confirmar e trazer para os ouvintes até o final do dia. Obrigado, Rose, pelas informações. Qualquer novidade, aciona a gente. Bom dia.